Recording is on. Ok, Paulo. Bom dia a todos. Esse item aqui da pauta, eu, na verdade, até foi um dos últimos itens que nós colocamos aí, porque essa última semana nós tivemos alguns casos atípicos, né, que não são comuns de acontecer. O professor está dando aula e, de repente, o aluno cita um problema que aconteceu familiar, e alguma coisa assim, que às vezes são coisas dizem respeito somente à família, né? São coisas até sérias, e fica difícil a gente contornar a situação no momento. Aí o pai pode entender que a gente entrou num assunto que não era para entrar, os colegas começam a tirar um barato da criança na situação que ela colocou, ou então começam a rotular. Então, a intenção desse item aqui colocado na reunião é porque os pais trabalhem com os filhos as questões de que nem tudo que acontece em casa, as coisas que acontecem em casa, que aconteceram, não devem ser contadas na sala de aula, na frente de todos os colegas, porque cria uma situação constrangedora para todo mundo, principalmente para a criança. Eles não têm essa noção, né, de que isso é constrangedor e que causa uma situação desnecessária. Então é importante conversar bastante com eles, orientá-los de que assuntos de casa não devem ser colocados na escola. Quais são os assuntos? Assuntos particulares, né? O pai e a mãe, ou de um parente. Às vezes parece que não, às vezes são coisas até graves, mas ele não tem essa maturidade para discernir, né? O que é certo e o que é errado nesse sentido. Então converse bastante com eles, porque nós ficamos até um pouco assustados essa semana, porque a gente não sabia nem como contornar a situação, porque foram coisas que foram colocadas sem a gente estar esperando, né? O professor estava dando aula, aí um determinado conteúdo apareceu alguma coisa e a criança associou ao que aconteceu em casa, e não tinha nada a ver a situação, mas se vê que aquilo marcou, ficou marcante, ou é marcante na vida da criança, então a gente precisa que vocês trabalhem nisso, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisa para falar depois, pode me procurar, a gente conversa a respeito, mas é importante a gente ficar atento a essa situação. Você vai falar alguma coisa, Leandro, com relação a isso? Não. Eu não sei se tem alguma família que quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida sobre isso. Não? Então, vamos para o próximo ponto. Tá. As atividades de casa, Paulo, que alguns não fazem, só se eu tirar essa parte aqui do ponto. Tá. Então os alunos que não têm feito as lições de casa. Certo. Também é uma coisa que o pai tem que acompanhar com urgência, porque as atividades de casa, elas têm realmente o objetivo de fixar, né? Fixação, de continuar desenvolvendo aquele objetivo que a professora iniciou lá em sala de aula, daquele conteúdo, fixar, fazer com que a criança não esqueça, aperfeiçoe. E isso também muitas crianças não estão fazendo. A gente entende que precisa da orientação e da supervisão do pai, não tem como não tê-la, né? O pai tem a necessidade do pai acompanhar, do pai cobrar, do pai verificar se realmente foi feita. Então, o aluno não faz, o aluno deixa para lá, percebe que o pai não está olhando, ele não faz mesmo. Aí ele não faz, chega em sala de aula, na hora da correção, ele copia a correção, quer dizer, o copiar ajuda no processo de aprendizagem? Ajuda. Ele só ajuda, mas ele não interioriza aquilo da forma que tem que ser feito, né? Então a fixação é necessária. Então ele precisa fazer as atividades, realizar as atividades, tá? As professoras vêm cobrando isso, eu vejo. Eu peço para que elas chamem o pai no privado, que cobrem do pai o que o filho não está realizando para que ele realize, mas mesmo assim ainda tem criança que está deixando, e isso faz a diferença, tá? Algum professor quer falar alguma coisa? Acho que não, né, Leandro? Ok? Vamos lá. Não? Peraí, Paulo. Só bom dia que deram aqui, beleza. Alguma família tem algum comentário aqui?
Então, olha, o próximo ponto é a falta de materiais para as aulas. Alunos que esquecem É. de materiais. As professoras vêm reclamando que muitos alunos não estão trazendo material, e material básico, né? Lápis, borracha, não estão trazendo, às vezes, até o próprio caderno, a professora manda para casa e ele não traz de volta. Eu tenho um caso de um aluno essa semana que eu falei para ele, mas cadê a sua apostila, rapaz? Ele falou, não sei, tá perdida lá na minha casa. Eu falei, como que tá perdida na sua casa? Né? Sua casa é tão grande assim que você perdeu sua apostila lá dentro? A gente brinca com eles, mas assim, eles esquecem mesmo. Então, criar a rotina nas crianças de que eles separem os materiais que vão ser utilizados, eles façam isso junto com os pais, porque muita criança às vezes é pequena, né, o primeiro ano, tal, a gente sabe que eles vão acabar esquecendo se o professor mandar algum material, mas é importante que o pai, junto com ele, separe o material, né, verifique o material, porque alguns realmente esquecem, outros não levam para a escola porque não fizeram a atividade de casa, por exemplo. O professor deu uma apostila, mandou levar. Aí depois mandou trazer a apostila. Ele não traz porque não fez a atividade. É uma forma de tentar enganar o professor, né? E isso acontece com frequência. E são sempre os mesmos alunos. E esses alunos acabam ficando prejudicados. Aí o pai fala assim, mas aí a escola não chamou. O professor está chamando no WhatsApp, está conversando com o pai, mas mesmo assim permanece, né? Então a gente precisa ficar muito atento a essa questão, tá? Família, alguém tem alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Professoras, alguma professora tem algum comentário? Não? Então vamos seguir, Paulo. Tá. Tá, questão de estudar para a prova, que às vezes deixa para estudar um dia antes, ou estuda a disciplina errada, ou esquece qual que a prova era para fazer. Tá. O que está acontecendo? Principalmente o quinto ano, eu tive problema agora recentemente, por quê? Deixando de estudar, a professora Nicole acho que pode até falar mais alguma coisa, falar melhor do que eu, porque ela foi na turma dela. Eles esquecem de estudar, não sabia, não lembrei, minha mãe não falou, né? Então precisa ficar muito atento, porque a falta, a não realização da avaliação no dia causa transtorno para o aluno que perdeu, né? Para nós, lógico, nós vamos mudar nossa rotina, com certeza, vou ter que mudar se o aluno perdeu a prova, mas não se trata da nossa parte, se trata do aluno. Ele se sente mal depois de ter que fazer sozinho, ele perde aquele dia que ele teve que já fazer na atividade, ele está fazendo a prova porque não perdeu. É lógico, é necessário, a questão de saúde, teve um problema sério em casa, a gente entende, mas evitar que isso aconteça, porque está acontecendo com muita frequência, então você percebe que não é mais uma coisa atípica, não, é frequente. E são praticamente sempre os mesmos alunos que acabam perdendo a avaliação. Não sei se é porque não estão preparados e tem pai que entende que ele não está preparado, então é melhor ele não ir na escola e fazer a prova outro dia, mas isso é besteira, porque ele não está preparado naquele dia, no outro dia que a escola remarcar, a professora remarcar a avaliação, Paulo, só um vai... minutinho. Só um minutinho. Alguém está com o microfone aberto, estão os cachorros latindo e está atrapalhando aqui. É aqui mesmo, Leandro, Aí, onde eu tô. mesmo? Então tá, porque tá atrapalhando um pouquinho aqui. Eu mesmo não tô. Eu já tentei em outro cômodo, mas não dá. Não é meu cachorro que eu não tenho, mas é do vizinho. Tá Eu bom. tô já no último cômodo da casa, mas eles. Desculpa. Não, tá bom, porque ficou baixo. Mas tá bom, pode continuar. Fica ruim. Parou. Então eu peço para que os pais fiquem atentos a esses detalhes, porque são detalhes. Às vezes o pai não percebe que isso prejudica a criança, tira ela do ritmo. O fator dela fazer a prova sozinha já faz com que ela se sinta diferente, né? Todo mundo observando ela, ela numa situação diferente dos demais, porque ela está realizando a avaliação. Então é importante que prestemos atenção nessa situação aí, tá? Paulo, também tem aqueles casos que a gente comentou até na outra reunião,
Sim. Pais que querem passar a mão no filho, né? Então o filho não estudou, eu não vou fazer a prova porque eu não estudei direito. Veja, quando vocês fazem isso e não mandam o seu filho porque ele não estudou direito, você está mandando uma mensagem para o seu filho que tudo bem, pode fazer, porque não precisa fazer não, lá fora vai acontecer isso, a mesma coisa. Não vai, tá? Quando uma criança não estuda para a prova, a primeira providência que o pai tem que fazer é chamar a atenção dele. Por quê? Nossas provas têm um intervalo de uma semana entre uma prova e outra, né? Então, se a prova dele é na segunda, de geografia, e a próxima prova é lá na outra segunda, a de história, a partir de terça-feira ele já tem que começar a estudar o conteúdo para a prova, né? E não deixar para estudar um dia antes ou 2 dias antes. Então, o aluno, a gente tem que, desde pequeno, já condicionar a criança às responsabilidades dela. Então, ela tem que ir lá pegar o Sim. caderno dela, estudar. Porque lá fora, a vida dela lá fora, não vai ter isso, né? A gente, como escola, nosso objetivo não é ensinar só conteúdo, é formação de pessoas, de indivíduos. E a vida lá Isso. fora não é assim. Perdi lá o. Eu não vou fazer entrevista de emprego porque eu não me preparei. Vai perder emprego, vai ter emprego, né? Então, a vida lá fora não perdoa. Então, desde pequeno, a gente tem que começar a criar as responsabilidades para este aluno. Só que, fora da escola, nós não temos como fazer alguma intervenção. Então, quando a gente manda o calendário de provas para vocês antecipadas, as professoras já colocam o conteúdo, é uma obrigação. É obrigação da família. Sentar com o filho, pelo menos 30 minutos por dia. Vocês têm que ter esse tempo com eles para ver as atividades para fazer, se tem prova para estudar e todo dia estudar com ele, né? E conforme ele vai ficando maior, quarto, quinto ano, já começar a fazer com que ele crie esse hábito e sozinho ele vai ter essa rotina. Porque senão ele vai chegar lá no sexto ou no sétimo ano, já não vai ter essa moleza, né? Já não vai ter o professor toda hora falando com o pai, são vários professores, o aluno vai ter que ter a autonomia de ter que entrar na plataforma e ver o que tem para fazer. Então, se nós criarmos isso desde pequeno, condicionar a criança a isso, tá? Ao longo do tempo, isso vai virar um hábito. Tá? Então, a gente conta muito com a participação de vocês. Não sei se vocês lembram, lá na primeira reunião de pais que eu fiz aqui, e eu também mandei depois no grupo a apresentação, a gente coloca 3 obrigações. A obrigação da escola, a obrigação do aluno e a obrigação da família, né? Então, quando a gente não cumpre com alguma das nossas obrigações, a gente pede que vocês conversem conosco. Fala, ó, tá tendo uma falha aqui, vocês precisam corrigir. E toda vez que vocês entrem em contato conosco em relação a isso, a gente vai achar uma solução. Às vezes não é ideal, às vezes não é daquele jeito, mas a gente vai atrás. Quando o aluno falha, é a mesma coisa. A gente vai falar para o aluno, ó, você precisa fazer, você precisa entregar, você precisa prestar mais atenção. Agora, quando a família falha, e é onde a gente tem a maior parte dos problemas, é quando a família falha, é onde a criança acaba tendo aquele costume, se minha mãe não vai brigar comigo, então tá tudo bem, então eu vou continuar tendo esse hábito de não fazer. Você vai estar criando a criança mimada. Nós chegamos num ponto no sexto do sétimo ano, de mãe de aluno me ligar e falar assim, meu filho não faz a lição de casa porque não vale nota. Isso, assim, eu não aceito isso. Porque a lição de casa ela tem um objetivo pedagógico. Até gostaria que o Paulo falasse um pouquinho sobre isso. Ela tem um porquê ser feita em casa. Né? Não é simplesmente porque a gente acha que é legal. Não, existe um motivo. E isso não pode ser condicionado a uma chantagem, digamos assim, que a criança fala, se não vale nota, eu não vou fazer. Tem que entender que isso é uma obrigação dele, né? Porque lá fora ele vai precisar desse conhecimento. Então é importante que o Paulo, até gostaria que o Paulo falasse um pouquinho, tocar nesse ponto da importância da lição de casa, porque tem família que não tem a mínima ideia do que é da importância. Tem família que faz a lição pelo aluno e está totalmente errado. Ajudar é uma coisa, fazer por ele é outra coisa. E se o filho erra, deixa a lição errada. Eu preciso saber
que aquela lição está errada e que aquele aluno tem aquela dificuldade. Porque a partir dali eu vou fazer a intervenção. Então isso é muito isso mesmo. importante, né? Paulo, você pode falar um pouquinho, assim, que você é mais você é especialista nessa parte. Sim, Leandro. Então, é exatamente o que você está falando. O professor, no decorrer das aulas, ele está dando conteúdo, ele percebe qual aluno que está com dificuldade, que tem a defasagem naquele conteúdo. Então, as atividades de casa, elas têm como objetivo o quê? Fixar o conteúdo novo, né? Reforçar o conteúdo novo e fazer com que o professor tenha a avaliação dele individual do aluno e da turma, se realmente aquele conteúdo precisa ser revisto, né? De que forma tem que ser revisto novamente junto ao aluno, se é com a turma toda ou se é só com aqueles 2, 3 alunos. Só que se o aluno não faz a atividade, o professor não tem como fazer essa avaliação, porque ele já deu o conteúdo em sala, ele deu as atividades em sala, e aí ele manda para casa como uma forma de fixação e ver se o aluno consegue realizar longe. O pai vai e faz a atividade para a criança, aí o professor fica sem ter como realizar essa avaliação. E aí ele não está ajudando a criança, ele está só prejudicando, porque ele está fazendo pela criança, a criança mais uma vez não vai apresentar para o professor, e mesmo que o professor trabalhe em sala de aula, quando ele manda de volta para casa, o pai faz de novo, quer dizer, então, o objetivo é fazer com que ele fixe o conteúdo, ele reveja o conteúdo, ele expresse o que realmente ele entendeu, né? Se aquilo realmente está certo, da forma com que ele entendeu. Então, tem coisas que precisam ser feitas longe do ambiente escolar, até para que a avaliação seja reforçada, ou então, o professor percebeu que fulano não está conseguindo isso, realmente ele não consegue, só se o pai faz, aí não tem como. Se o aluno não faz, também não tem como a gente fazer esse tipo de avaliação, né? E aí, quando ele não faz, acontece o quê? Ele não traz o material. Se o professor mandou a apostila, ele não manda, ele não traz a apostila, fala que esqueceu. Foi igual esse caso que eu falei. Ah, eu perdi minha apostila na minha casa. Mas como assim você perdeu na sua casa? Ah, não sei, perdi, tá perdida lá na minha casa. Mas é impossível, sua casa é tão grande que você não consegue achar a apostila, né? Então precisa ficar muito atento, porque o que acontece? Uma hora a gente vai, eu vou explicar para vocês com mais calma, mas o processo de aprendizagem é um processo delicado, onde o aluno aprende, aí ele aprende uma coisa nova, e aquilo que ele já aprendeu novo vai se acomodando ao que ele já havia aprendido anteriormente, né? Então, se tem alguma falha nessa aprendizagem, o que ele aprendeu lá anteriormente vai ter uma modificação, né? Ah, tá certo? Tá certo. Então ele vai construir um aprendizado, né, um conhecimento certo. Se não for, ele vai ter um entendimento errado, e o conhecimento dele vai ficar errado, ele vai ficar com falha, com lacunas. Então são coisas que às vezes a gente não tem a noção, porque a gente quer que ele faça de qualquer jeito. Ah, mas está errado. Deixa ele fazer, deixa ele tentar, deixa ele errar, porque é errando que se aprende. Está errada? Então vamos refazer. Mas muitas vezes a gente precisa entender o que foi que ele errou. Aí o pai não deixa ele errar, né? Ah, tá errado, eu vou lá. Não é que tem que deixar ele fazer tudo errado, não é isso. Você pode orientar, você deve orientar. Mas assim, se você orientou e mesmo assim ele está errando, deixa, porque lá na sala a professora vai fazer a correção com ele e ele vai ter um novo entendimento. E assim, principalmente o Leandro, professor de matemática, vai entender. A parte da matemática, então, para mim é um problema, porque o pai é mais novo do que eu, mas assim, na minha época a matemática era ensinada de uma forma. Hoje mudou-se a forma de explicar aquele determinada atividade. Aí o pai quer que o aluno faça do jeito dele, mas não é, existe um jeito que a professora ensinou, então não crie confusão na cabeça do seu filho. É Não está importante. conseguindo? Deixa que a professora vai explicar novamente. Porque a gente tem o intuito de querer ajudar e às vezes a gente complica a cabeça deles, né? E eu tenho mãe e pai que vai lá e fala assim, não, mas ele falou para mim, não faz, porque a professora não ensinou assim, a professora ensinou de outro jeito, não é assim. Porque na nossa época, na sua época, na minha época, era diferente. Hoje a professora ensina de uma outra forma, né? A metodologia, a técnica é diferente. Então é importante também a gente entender isso. É que é assim, só para vocês entenderem.
Quem tem mais a minha idade, a idade do Paulo, 50 a mais, nós estudamos muito no modelo, na metodologia de ensino tradicional, né? Repetição, 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 decorar, 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 decorar. Funciona, mas é monótono, é chato. Mas era a metodologia que existia aqui. Nos anos 90, quem tem aí 40, na média de 20 a 40, já pegou uma outra metodologia que é a socioconstrutivista, Paulo Freire, que a gente não concorda mais. Na época a gente até trabalhava com isso, não entendia, que não funciona. Hoje, muitas escolas mudaram para outras metodologias, montessoriana. A gente usa a metodologia ativa. Então, a forma de ensinar matemática ainda se tem alguma parte do que nós estudamos. Mas existem várias formas diferentes. E o nosso material, quem já conversou comigo, quem teve oportunidade, eu já mostrei lá que eles têm o Para Começar, depois tem a rotina de pensamento, depois ele tem a atividade de fixação, que já tem muita atividade para casa, tem Kahoot, tem jogo, tem hora da vivência. Então, são formas diferentes de ensinar o mesmo conteúdo. Porque esse tipo de metodologia, ele entende que cada aluno, cada pessoa aprende de um jeito. Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, tem gente que gosta de escrever, tem gente que faz jogo, enfim. Então a metodologia ela é bacana por isso. Aí quando a atividade chega em casa, às vezes a família quer ensinar, por exemplo, a divisão do jeito que ele aprendeu. Só que, por exemplo, só a divisão, existe 4 formas diferentes de ensinar a divisão. Pelo menos. E às vezes a professora está numa metodologia que aquela família não aprendeu ainda. Não teve oportunidade de aprender. E aí, ela não sabe ensinar daquele jeito, ela quer ensinar do jeito dela, mas a criança não viu essa metodologia ainda. Então, você acaba criando uma confusão. Porque ela fala, meu pai faz de um jeito, a professora faz do outro. Qual que está certo? Então, quando vocês querem ajudar a família, o seu filho, antes de sair e resolver, dá uma olhada na apostila, veja se lá no começo do capítulo, aquela metodologia que está sendo usada, aquela forma de resolver o exercício, ela é aquela que você conhece. Porque se você não conhece, é importante que você converse com a professora, ou para que ela te mostre algum caminho, ou para que ela fale, ó, deixa de tentar desse jeito. Se ele não conseguir, nós iremos aqui em sala de aula fazer essa intervenção e essa correção. Tá? Então, não é que vocês não têm que ajudar, tem que saber como ajudar. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente fala, por exemplo, a minha maior preocupação hoje sempre vai ser com a língua portuguesa e com a matemática, tanto no 4º como no 5º ano. Por quê? São conteúdos mais difíceis e que se a criança não tiver um bom aprendizado nisso, quando ela chegar no 6º e no 7º, ela vai ter dificuldade. E a gente percebe isso, tá? Quem é mãe de aluno aqui que tem filho no 6º e no 7º, sabe que a gente sofre bastante com a matemática lá. Tá tendo reforço, no contraturno. Então, a gente está, inclusive, para o ano que vem, mexendo em algumas coisas aqui, para que a gente dê uma atenção maior em matemática e língua portuguesa. Tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, não agora. Porque a gente precisa que esses alunos tenham conhecimento pleno do que eles vão aprender este ano. Tá? Eu não concordo com alguns conteúdos que tem no 4º e no 5º ano, na minha opinião, tá? Eu acho que esses conteúdos poderiam ser colocados em séries acima, 8º, 9º, que conteúdos como frações, porcentagem, números decimais, unidades de medida são conteúdos um pouco mais difíceis, mas já que a gente tem que seguir a BNCC, então tem que trabalhar nessas séries, então a gente precisa dar uma atenção maior, tá? Então eu peço que vocês nos ajudem nesse ponto, tá? Quer ajudar o seu filho, tá com dúvida? Entre em contato conosco, a gente vai auxiliá-los, tá? Tem dúvida? Não sabe? Deixa ele errar, beleza? Podemos contar com vocês nesse ponto? Seguimos? Paulo? Paulo? Seguimos sim, Leandro. Beleza. Falta em dia de prova. Que é parecido com
com a lição de casa, né? Meu filho não estudou, então ele não vai para a prova. Não pode ser assim. Não, tem condições. E com relação à prova, é aquilo que eu falei, né? O comportamento deles muda. Eles ficam nervosos porque eles sabem que estão sendo avaliados. E aí, a tendência é ele não ir tão bem porque ele se sente observado por, não só pelo professor, né? Por todos os colegas. Porque ele não fez, ele não estava no dia da prova, ele se sente isolado, porque ele, na verdade, não é que ele se sente, ele fica isolado porque ele não, é só ele fazendo a prova. Ah, mas você pode levar para sua sala. Eu posso levar para minha sala. É pior ainda, porque é diferente ainda da rotina do que ele está acostumado. Então, são momentos assim que são importantes eles participarem com a turma, né, com o grupo. Lógico que nós entendemos que às vezes o aluno tem problema de saúde, né, como nós tivemos essa semana aí, mas cada aluno responde de uma forma, né? Eu tive esse caso de um menininho que ficou doente essa semana e ele perdeu algumas provas, mas ele é tranquilo, sabe? É dele já, ele já é tranquilo, é um bom aluno. Então a professora consegue trabalhar essa situação com ele porque ele tem um bom comportamento, né? No sentido de entendimento que perdeu a prova, vai fazer de novo, mas ele é tranquilo, porque acho que ele domina, né? Então, para ele não tem problema. Mas é aquele que tem dificuldade é que fica prejudicado, né? Sim. Então é importante os pais ficarem atentos. O professor faz a parte dele, a gente tenta de toda forma amenizar esse impacto, mas é difícil, porque ou ele ficou doente realmente, ou ele teve algum problema familiar, mas a gente só deixar fazer com que isso aconteça em casos realmente necessários, né? Porque às vezes a gente percebe que o pai viu que o filho não está bem preparado, Esse, tá assim, e aí não deixa ir. esse é o nosso grande problema. É o que a gente fala que é o pai que às vezes passa o pano, né? Vamos usar uma linguagem mais de rua, assim. É o pai, não faz não. Você está criando uma pessoa mal acostumada, mas tudo bem. Vamos lá. Limpeza do banheiro é mais que os grandes, né, Paulo? Mais que os grandes. Não, eles não têm problema com relação a isso, graças a Deus não tem. Beleza. Limpeza de sala também não, né? Não, não. Tá. Famílias, vamos lá. Da parte pedagógica, alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não, ninguém? Leandro, deixa eu só citar uma coisa, tá? Claro. Existem alguns casos agora, principalmente agora no segundo semestre, aconteceu bastante, de pais que a criança não está vindo na escola por algum motivo, falta, os professores têm a orientação, entram em contato, aí quando o professor entra em contato, alguns pais ficam bravos com o professor, não chegam a falar nada assim diretamente, mas a gente percebe que não ficou contente com a situação do professor entrar em contato, pensar o que está acontecendo, mas a nossa preocupação é com o desempenho do aluno, né? Se ele falta um dia, ele perde. Se ele falta 2 dias, ele perde o dobro. E nem sempre o professor consegue voltar logo em seguida com ele. Então, quando o professor liga, que a gente pede para o professor entrar em contato e o professor se preocupa, eu tenho um professor que não deixa passar nenhum aluno que faltou. Ele entra em contato, ele segue a orientação exatamente do jeito que a gente passa. É porque a gente está pensando no desempenho do aluno. Então, é importante o pai entender que essa cobrança com relação à frequência do aluno não é porque a gente quer chatear, a gente quer que o aluno não perca, porque são bons alunos, eles são bons. E aí, mesmo o bom aluno, aquele que tem a facilidade no aprendizado, ele fica prejudicado com as faltas, porque ele vai perdendo os conteúdos, vai perdendo as explicações, vai perdendo a vivência daquele dia, daquela experiência. Então, eu queria que o pai entendesse isso. A gente entende o pai, lógico, o pai é o pai, né? Ele sabe o motivo pelo qual o aluno tá faltando. Mas evitar com que essas faltas aconteçam para que a gente possa realmente desenvolver um bom trabalho, fazer um bom trabalho, tá? É só isso, Leandro. Tá bom. Bom, a Érica aqui, a Érica, mãe do Marcelo, né? Ela falou o seguinte, Paulo, que no ano passado a lição de casa era todos os dias. E agora no segundo ano ela está sentindo falta
porque tem alguns dias que eles ficam sem lição. Aí, como é você que faz esse acompanhamento, você poderia tirar a dúvida dela no segundo da manhã. Sim. Existem alguns dias que a professora trabalhou o conteúdo e até a atividade que era para casa, que não seria o correto, ela conseguiu desenvolver com eles em sala. Então, não existe a necessidade de mandar aquela atividade especificamente, tá? Até porque o segundo ano, o pessoal da manhã, tem atividade até que a Ingrid tá no grupo agora, né? Que a professora trabalha em sala de aula, trabalha com eles na prática. A turminha da manhã tá avançando muito bem, sabe, com a professora. Eles se deram muito bem com a professora. E aí, em alguns momentos, ela não envia por causa disso. Mas não é sempre, não é direto. É com menos frequência do que ela está falando, é com o que ela está acostumada, né? Sim. E a professora também teve alguns problemas esses últimos dias, na última semana, com o filho, né, Ingrid? E aí acabou não vindo. Aí essa semana que a professora ficou afastada, aí realmente eles não enviaram, não foi enviada a lição de casa. Tá. Tá? Vamos lá. Tá sem áudio para todo mundo? Não, tá com áudio, Leandro. Não, é que teve uma mãe que colocou aqui que ela não conseguiu acompanhar porque tá sem áudio. Dona Daiana, você tá ouvindo a gente? Bom, vamos lá. Só fiz uma anotação aqui. Outra coisa importante, pai, vocês têm que entender que é assim, cada ano que a criança vai evoluindo, vai ficando mais difícil, né? Aí tem pai que fala assim, meu filho tá muito ruim em tal matéria, mas tá bom em outra. É natural, tá? O primeiro e o segundo ano, ok, né? Alfabetização, os cálculos básicos de matemática. Quando a partir do terceiro ano, quarto ano, vai ficar difícil, principalmente o quarto ano. Porque o quarto ano entra assuntos muito complexos, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Eu fiz esse comentário agora há pouco. Né? Então a tendência é que a nota do aluno ela seja mais baixa, tá? Então é só para vocês entenderem. Então, o que vai mudar? A frequência de lição de casa para essas turmas é maior. Entendeu, Érica? Então, para os pequenos, a gente consegue resolver mais aqui na escola. Para os grandes, a gente começa a dar atividades de fixação para casa, para eles fazerem. Por quê? Porque são mais difíceis, tem que ter mais tempo para fazer. Tá bom? Ok, vamos lá. Alguém ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Bom, então da parte pedagógica nós encerramos. Tá? Falar rapidinho sobre as rematrículas aqui. É importante aqui esse recado mais para as turmas do quarto e do quinto ano, tá? Quarto e quinto ano, que eu quero dizer que vai para o quinto e vai para o sexto ano que vem. Nós estamos com muita procura, graças a Deus, este ano. E o maior motivo que a gente já percebeu, que tive em conversa com as famílias, é que os valores das outras escolas estão ficando muito altos, né? Então, muitas famílias vêm procurar a escola. O quarto e o quinto ano já são turmas que a gente tem 12, 14 alunos, o quinto ano acho que tem 15 ou 16, e a gente está tendo muita procura para o sexto ano e para o quinto ano que vem. Então, a nossa prioridade sempre são os nossos alunos, mas a gente não pode ficar segurando vaga, tá? Então, aqueles pais que pretendem ficar conosco em 2026, eu peço que procure com um pouquinho de urgência a secretaria para verificar a rematrícula, tá? Porque como está vindo muita gente procurar a escola, a tendência é que a gente faça matrículas nessas turmas, e eu não consigo segurar a vaga, tá bom? Claro que a gente quer priorizar quem está aqui, mas eu não posso segurar a vaga. Então eu peço que essas famílias aí, que está no quarto hoje vai para o quinto, e que está no quinto que vai para o sexto, tá? Que tem interesse em continuar conosco, que procure a secretaria aí o mais rápido, tá bom? Uma pergunta aqui. Outra coisa importante aqui é a questão da inadimplência, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui como que está a nossa inadimplência hoje, o valor, tá? Hoje a gente tem este valor a receber aí de famílias
que tem débito com a escola, cerca de 140 mil reais aí para receber, tá? Para vocês entenderem, isso é basicamente para nós quase 2 folhas de pagamento de equipe. E assim, quem tem débito com a escola sabe que eu sou uma pessoa muito flexível para negociar, ajudo quando eu posso, né? Eu tenho famílias que já entraram em contato comigo explicando a situação, às vezes um problema médico, um problema de troca de emprego, a gente entende. Até onde eu posso ajudar, eu vou ajudar. Mas chega um momento que eu já não tenho mais o que fazer. Nós estamos indo para o final do ano. Final do ano é a época mais corrida para gente, né? Questão de pagamento, foi férias, 13º. Então aqui eu vou entrar em contato com as famílias que têm débito essa semana, né? Aquelas famílias que me derem retorno, que conversarem, a gente ajustar aqui a forma de pagamento, ok. Aqueles que não derem atenção, infelizmente eu vou ter que tomar as providências jurídicas, porque a escola não pode ficar com esse valor em aberto, né? Tem família aqui que reclama, a porta do banheiro está quebrada. Eu sei, está quebrada, eu quero arrumar, só que eu tenho esse valor para receber. Como é que eu vou arrumar a porta do banheiro se eu tenho esse valor para receber? Então, tudo que vocês pedem para que nós façamos aqui na Escola de Melhoria, a gente vem fazendo de acordo com a nossa receita. Só que eu não posso chegar no final do ano com um valor de quase 2 folhas de pagamento em aberto, né? Então, quando vocês cobram a escola e pedem soluções, a gente vai atrás da solução. Às vezes não é aquela que todo mundo queria, mas a gente vai resolvendo, né? Agora, preciso que os pais também honrem, né? E façam com as suas obrigações com o colégio. Porque depois lá na frente não tem como vir cobrar a escola, tá bom? Então, peça esse favor a todos, tá bom? E a gente vai conversando aí durante a semana. Só tirar aqui. E por último aqui, pauta da reunião, é a questão da loja do material didático, tá? Material didático do Geek já vai ser liberado agora em novembro, tá? O da Zoom provavelmente também. Só o da Macmillan que eu estou verificando com eles a liberação, tá? Mas assim que tiver eu já aviso. Agora na primeira semana de novembro eu vou criar os grupos de WhatsApp de 2026 e vou enviá-los no grupo atual. Então quem é do primeiro ano vai receber o link do segundo ano. Quem é do segundo ano vai receber o link do terceiro ano, assim por diante. E quem já fez a rematrícula, eu peço já que entre nesses grupos, porque lá dentro do grupo eu vou enviar as orientações, os links das lojas, os códigos e as formas de pagamento e promoções que as editoras estão oferecendo para 2026, tá bom? Alguém ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algo que nós não abordamos aqui na reunião, queria falar? Deixa eu ver aqui uma mensagem. Não, ok. Não tem? Professores, professoras, algo para vocês comentarem aqui conosco? Paulo? Não, Leandro, da minha parte, eu já falei o que deveria ser falado nessa reunião. Tá bom. Então, assim, só para encerrar, então, a questão daqui para o final do ano, tá? Nós encerramos as provas aí, acho que na primeira semana de novembro, se eu não me engano, e depois eles vão fazer a prova objetiva, que é aquela prova de múltipla escolha, isso para terceiro a quinto anos, tá? E no dia, se não me engano, no dia 22 de novembro, que eu acho que é a segunda, desconto dos uniformes. Já te falo já, tá, Érica? Deixa eu só anotar aqui para desconto de uniforme. Vamos lá. Então, a partir da semana do dia 22, nós já vamos divulgar os alunos que estão aprovados e os que estão em exame final, tá? E como que funciona? Caso a professora já tenha encerrado o conteúdo e o aluno está aprovado, automaticamente esse aluno já está de férias, tá? Caso o aluno esteja aprovado, mas a professora não terminou um determinado conteúdo, este aluno precisa vir nestas aulas, porque
este conteúdo, com certeza, será necessário para o ano seguinte, tá? Então, nesses dois casos, ou ele terminou e já está de férias, ou está aprovado, mas tem que vir porque precisa terminar conteúdo. O aluno que está de exame, tá? Ele vai realizar estes exames entre a primeira e a segunda semana de dezembro, tá? E neste intervalo, a professora da turma, ou as professoras, irão realizarão algumas revisões de conteúdo para este exame final, tá bom? Depois, se alguém tiver alguma dúvida de como se calcula as notas, de como é feito, pode me chamar que eu explico. Então, essas serão as atividades que teremos aí nos próximos 40 dias, tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Érica, quanto aos uniformes, o que acontece? A gente ainda está com o preço de 2025. Nós fizemos um pedido agora no começo de agosto, que chegou no final do mês. Então tem bastante peça de uniforme com preço de 2025. Eu vou tentar fazer um pedido dia 31 de outubro. Tá? Eu ainda não fiz exatamente porque tem esses débitos com a escola, a gente tem valores a receber e eu não preciso saber se eu terei esses valores, uma parte desse valor até o final do mês. Porque se eu fizer o pedido até o dia 31 de outubro, eu consigo com o meu fornecedor o mesmo valor deste ano. E aí o estoque que nós teremos, pelo menos até janeiro, coisa de janeiro, ele será o mesmo valor de 2025. Se eu não conseguir fazer esse pedido até o dia 31 de janeiro, terá um reajuste. Eu ainda não sei, mas eu acredito que seja em torno de 6%. Tá bom? Que é mais ou menos a questão da inflação, tá dando aí quase isso. E aí a gente reajusta também no valor final. Tá bom? Isso. Eu acho que tem aqui, Érica, eu não sei te dizer, as minhas secretárias conseguem te informar. Então é assim que funciona, tá? Então até o dia 31 de outubro, se eu conseguir fazer o pedido, a gente vai manter aí por um bom período aí esse valor. Caso eu não consiga fazer o pedido, aí eu vou ter que fazer depois e aí vai ter um pequeno reajuste. Beleza? Famílias, alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Não? Então, gente, agradeço a participação de vocês aí. Espero que tenha sido tudo ok na reunião. Bom final de semana para vocês aí. Fiquem com Deus.